Bom dia a todos, né? Glória a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, preparou para nós, né? Dia 2 de junho, e a gente está aí na maratona de Gênesis. Que maravilha, meu Deus. Cada capítulo, para mim, é uma grande aventura de revelação, de conhecimento desse Deus que é tão poderoso, né? Que nos ama tanto. Então, vamos orar para a gente já começar esse estudo, que eu creio que vai ser muito, muito, muito bom mesmo para nós. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa manhã tão linda, Deus, por esse sol maravilhoso, pela certeza que o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, Deus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntas, juntos, aprendendo mais de Ti, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é lâmpada. É lâmpada para nós, é luz para o nosso caminhar, Deus. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra ela é viva. Ela é viva, Senhor. Ela salta desse livro aqui e traz vida para nós, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos deu olhos, nos deu entendimento para compreendermos as tuas palavras, Senhor. E nessa manhã, Deus, eu quero colocar esse estudo de Gênesis 33 diante de ti e oro para que o teu Espírito Santo, porque sem ele eu não consigo, Pai, nenhum de nós, que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso pensamento, venha nos revelar, Deus, venha nos mostrar aquilo que tu queres através dessa história, através desse capítulo, escrito há tantos anos atrás, mas que é tão poderoso para nós hoje, é tão proveitoso para nós hoje, para a nossa própria vida. Então, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus, né? Por esse tempo. Eu amo apegando-se. Cada vez mais eu fico me apegando a essas escrituras, porque realmente é maravilhoso. E eu quero fazer aqui uma recapitulação, né, do que a gente viu a semana passada. Se você faltou, se não deu para você ver, está lá no YouTube, Anglicana ZN, você pode ver todos os apegando-se às escrituras, né? E a semana passada a gente viu sobre o capítulo 32. A gente vem aí estudando Gênesis. Hoje a gente vai estudar o capítulo 33. Mas no capítulo 32, a semana passada, nós vimos como Jacó se prepara, né, para o encontro com seu irmão Esaú. Esse encontro vai se dar hoje no capítulo 33, mas aqui no 32 já traz toda uma preparação, né? Toda uma ação de Esaú, de Jacó, para que esse encontro acontecesse de fato. E aí a gente viu aqui que Jacó ele manda os mensageiros, né, na frente para encontrar seu irmão, para saber do seu irmão. Deixa eu só dar um spoiler aqui, né? Um spoiler não, dar uma retrospectiva. A gente viu que Esaú e Jacó eram irmãos e que desde o ventre, né, desde o ventre, eles tinham ali uma rivalidade. E aí a gente viu, né, que Jacó roubou a bênção do irmão, né? Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, quem lembra disso, né? Então já existia uma rivalidade entre esses irmãos. E Jacó passou 20 anos, né, longe desse irmão. E aí chega o momento desse reencontro. Mas aí no capítulo 32 a gente vê que Jacó ele estava com medo que é natural, né? Ele saiu debaixo de uma inimizade, debaixo de um ódio, eles saíram brigados, né? Então aqui ele está se preparando para esse encontro e com certeza ele estava com muito medo, muito medo. Ele fez toda uma estratégia, né, aí desse encontro com presentes, com gado, com cabras. Aqui, esse capítulo 32 vai relatando que os atos de Jacó, né,
se preparando, ó, vou mandar isso aqui na frente, isso aqui, vou encher ele de presente, como que para apaziguar, né, a ira do irmão. E aí a gente vê aqui que ele ora, e eu queria só repetir um pouquinho aqui essa oração, que está no capítulo 32, com medo, né? Ele ora a Deus, e ele diz, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste os teus servos. E aí ele fala, né, que ele saiu sem nada, né, da sua terra, e agora ele já possui caravanas, servos e tudo. Então ele pede para Deus, né, ele diz a Deus, ele confessa humildemente que está com medo e tal, e ele tem ali uma conversinha com Deus. E aí ele segue a sua viagem. E aí, Kátia trouxe muito bem, a semana passada, essa história de que Jacó luta com Deus, no capítulo 32, né? Que na verdade ele luta com um anjo e esse anjo seria o próprio Deus, né? E antes a gente vê um Jacó com medo, um Jacó mandando presentes na frente, como se os presentes apaziguassem, né? Confiando nos presentes, nas cabras, no boi, enfim, porque o seu irmão estava vindo com 400 homens, então essa notícia de que, olha, Esaú está vindo com 400 homens, nossa, foi demais para ele, né? Então ele achou que os presentes poderiam apaziguar. Mas aqui, quando ele chega nesse momento aqui, no Vale de Jaboque, que ele luta com Deus ali, né? Ele é marcado na sua coxa. Ele é marcado por Deus. Ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Ele deixa de ser chamado Jacó e ele passa a ter um novo nome, que é o nome Israel, né? Então, ali ele recebe uma revelação de Deus. Até então, não. Mas aqui sim. E Kátia frisou bem, aos 97 anos. Então, nunca é tarde para a gente ter um encontro com Deus. Nunca é tarde. Ele está sempre querendo vir ao nosso encontro. Ele está sempre, né, nos buscando para nos encontrar. Ele é maravilhoso. E ali, nesse lugar, no Vale de Jaboque, né, nessa luta ali, Jacó disse: Eu vi Deus face a face, e toda a vida, minha vida foi poupada. Todavia, minha vida foi poupada, né? Que maravilha! Ele lutou ali com Deus, o próprio Deus veio ali e abençoou, né? E transformou a vida de Jacó. Então, eu fico vendo a fidelidade de Deus, e aí a gente vai chegar agora no capítulo 33, que é o de hoje, Gênesis 33. Se você não pegou sua Bíblia, pegue celular, Bíblia, mas vamos acompanhar aqui bem direitinho esse capítulo, né? O encontro de Esaú e de Jacó, e eu vou ler do capítulo, do versículo 1 ao 3. Gênesis 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se ao chão 7 vezes. Vou parar por aqui. Veja que maravilha, né? Esses irmãos, eles tinham ficado separados por 20 anos e não tinha sido uma separação amigável, como eu já falei, né? Em Gênesis 27, 41, se você puder correr lá, Gênesis 27, 41, diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E disse em seu coração: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, matarei o meu irmão Jacó. Veja que coisa, né? Então, Esaú, ele nutria um ódio por seu irmão. Foi a partir de ouvir essa palavra de Esaú que a sua mãe, Rebeca, né, manda Jacó embora, diz, olha,
foge daqui, vai lá para casa do teu tio Labão, e aí a gente conhece a história, o que aconteceu com Jacó lá com Labão. Mas assim, essa fuga se deu porque Rebeca ouviu isso, né? Ele estava planejando matar o irmão. Não é assim, eu vou pegar uma briga, vou dar um tapa na cara dele. Não. Ele pensou assim: eu vou esperar só a morte do meu pai e vou matar o meu irmão. Esse era o plano de Esaú, né? Então, ele estava ali movido por uma raiva, por um ódio, e havia uma inimizade entre eles. E agora, aqui, Esaú, estava vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. O que é que Jacó poderia pensar, né? E pronto, vou perder meu pescoço, vou perder minha mulher, vou perder meu filho, vou perder meu gado, vou perder tudo. Esse homem vai me matar, né? Eu fiquei imaginando assim, ele montando as estratégias com base no medo que ele estava sentindo, com base no sentimento que ele estava sentindo. A perspectiva de Jacó naquele momento para esse encontro era uma perspectiva de medo, de violência, né? De tragédia. Iria acontecer uma tragédia, né? Mas, mas a gente sabe que toda essa história tem a mão de um grande autor escrevendo essa história. Tem a mão do nosso Deus escrevendo essa história, não é? Ele não estava ali sozinho, assim como, desculpa, assim como não é uma simples história quando a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia imaginando que há um grande Deus escrevendo para nós hoje, não é? Eu ouvi essa semana numa aula e ele diz assim que o propósito da gente ler a Bíblia não é para a gente conhecer mais da Bíblia. A gente vai conhecer mais da Bíblia, mas o grande propósito que a gente tem que estar no nosso coração é conhecer o autor da Bíblia, conhecer o autor dessa Bíblia. A gente precisa conhecer o Deus que está por trás disso tudo, não é? A perspectiva de medo que havia no coração de Jacó com esse encontro. Veja, ele se preparou, ofereceu presente, montou toda a estratégia dele, né? E aí aqui fala que ele coloca enfileirada, porque não tem como eu fazer um desenho para vocês, mas assim, primeiro ele coloca assim, a serva Bila e a serva Zilpa com os seus dois filhos, cada serva tinha dois filhos, aí ele bota primeiro à frente assim, a serva com os filhos, depois a outra serva com os filhos, né? E aí depois ele bota Lia com os seus 10 filhos. E por último ele bota a queridinha dele, né? A Raquel com José. Nessa época ainda não tinha Benjamim. Então ele faz esse tipo, né? As muralhas assim, ó. Esse vai, depois esse, depois esse. Então, essa era a estratégia dele. Só que aí, como ele teve esse encontro antes, minha gente, eu fiquei assim, nossa, que lindo isso. Porque como ele teve esse encontro, veja como o encontro com Deus muda tudo. Como o encontro com Jesus muda a nossa perspectiva, né? Porque ele estava fazendo essa estratégia. Eu vou botar aqui Raquel, eu vou botar as servas, os filhos, depois Lia, depois tal, até chegar a mim, né? E aí ele diz, aqui a gente vê o quê? Ele mesmo passou à frente. Ele mesmo saiu do lugar do medo e ele mesmo passou à frente e assumiu a liderança, né? Assumiu a liderança da sua família, da proteção da sua família. Eu achei incrível isso no capítulo, no versículo 3 diz: Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se no chão até 7 vezes. E aí, a gente vê aqui, né, um Jacó amedrontado antes, agora de um Jacó com coragem, que passa à frente da sua estratégia e assume ali, vai ao encontro do seu irmão. E aí diz aqui que ele se curvou no chão até 7 vezes. Esse curvar-se ao chão até 7 vezes
era um protocolo, né, que existia naquela época. Quando você se aproximava de um rei, de uma pessoa de autoridade, você se curvava ao chão 7 vezes, a sua testa encostada no chão, e você também oferecia presentes bem generosos para essa pessoa. Era uma forma de reconhecimento de que essa pessoa era superior, era uma pessoa de importância, era uma pessoa de autoridade, né? E foi isso que Jacó fez. Jacó ali, ele estava reconhecendo o seu irmão Esaú como uma autoridade sobre ele. Ele estava se colocando humilde, ele estava se colocando como servo, ele estava se curvando diante do seu irmão, não é? E aí, continuando, diz que, olha só, gente, a atitude de Esaú. Meu Deus. O versículo 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. E eles choraram. Eu vou parar aqui nesse versículo 4, mas do 4 ao 11, ele fala dessas ações aí desses dois irmãos, mas o que mais me surpreendeu aqui, e eu imagino o quanto surpreendeu Jacó, é a atitude daquele irmão, que caiu por terra toda a perspectiva que Jacó tinha. Tudo que Jacó tinha na sua mente em relação ao seu irmão foi quebrado diante de um abraço, diante de um beijo, diante de uma atitude de reconciliação. Porque aqueles irmãos não eram mais os mesmos. Algo tinha acontecido na vida de Jacó. Ele havia tido um encontro com Deus ali no Vale de Jaboque, fora todas as experiências que ele teve durante todos esses 20 anos. Deus foi construindo um novo Jacó. Assim como a Bíblia não fala, mas Esaú também deve ter tido mudança na sua vida, porque uma pessoa que diz assim: eu vou só esperar meu pai morrer, vou matar o meu irmão, e depois, 20 anos depois, chega e abraça esse irmão e beija esse irmão, é porque algo havia acontecido no seu interior. Algo havia mudado no seu interior. E esse algo, para mim, é só uma palavrinha assim, ó. Perdão. É o perdão. É o perdão, gente. É o perdão. Eu fico imaginando o cão, né? O inimigo, o Satanás, doido para ver a intriga entre os irmãos, a briga, a matança, a destruição. Mas o plano de Deus sempre é de restauração, sempre é de perdão, sempre é de reconciliação. E não importa quantos anos tinham se passado, veja, tinham se passado os 20 anos. 20 anos e esses irmãos se encontram. E eu quero orar aqui, porque eu quero falar para você. Se houver na sua casa, na sua família, pessoas que você precisa liberar perdão, pessoas que você precisa apagar aquilo que ficou lá atrás, né? Esse é o dia de hoje. Esse é o dia, porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz. Isso aqui não foi uma historinha que aconteceu lá atrás, não. Isso aqui é para mim hoje. É Deus dizendo assim, Ana, veja. Eu tenho 6 irmãos. Se tem algo na sua vida com algum desses seus 6 irmãos, você precisa tratar. Você precisa colocar diante de Deus. Você precisa se colocar numa situação de humildade e pedir perdão e dar um primeiro passo e conversar e buscar uma reconciliação, não é? A atitude de Esaú aqui. Ele correu ao encontro de Jacó, ele abraçou e o beijou. Então, é, fica aqui para nós, né? Eles choraram, gente, tinha um sentimento ali, tinha lágrimas contidas, né? Eu vou só ler aqui eu não sei quem foi a pessoa que escreveu, eu não anotei, mas ele diz assim, é, as lágrimas ali dos dois, quando fala aqui que eles choraram, as lágrimas foram a catarse para anos de raiva e inimizade, nutridos durante anos, 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 anos. Meu Deus, imagina a cena, né? Imagina como é bom quando a gente se perdoa, perdoa outro, como a gente tem esse encontro. E o que eu acho mais interessante aqui é como Deus faz, porque assim.
Jacó fez mil estratégias. Vou mandar, contou aos gatos, contou às cabras, era duzentas e tantas cabras, era duzentas e tantas ovelhas, era não sei quanto. Fez toda uma estratégia. E eu percebo como se Deus estivesse assim sorrindo e dizendo: sabe de nada, inocente, né? Não tem esse negócio. Sabe de nada, inocente. Já está tudo preparado, já está tudo pronto. A colheita da tua vida já está toda pronta, a colheita do perdão, da amizade com teu irmão, né? A restauração desse relacionamento, já está tudo pronto, porque o Senhor vai à frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, né? Ele derruba as muralhas, ele quebra as fortalezas, ele trata na nossa história. Deus, ele tem prazer em tratar as pendências na nossa história. As pendências na nossa história. Deus não tem prazer em que você e eu guardemos amargura, raiva, ressentimento. Mas vamos seguir em frente. Então, eles começam ali um diálogo, né? E Esaú, ele pergunta, achei tão bonitinho, né? Ele pergunta quem são esses, né? Quem é a sua família? E aí Jacó começa a apresentar a sua família, os seus filhos, né? E a forma como ele fala é muito relevante aqui para nós, porque ele diz: foi Deus que me abençoou, foi Deus que me abençoou. Isso já é Jacó, um Jacó transformado pelo encontro do Vale de Jaboque. Guarde esse nome aí, esse encontro do Vale de Jaboque. Peça para Jesus: Jesus, eu quero um encontro no Vale de Jaboque como o Senhor. Pode me marcar, pode, né, me deixar mancando, mas eu quero esse encontro, porque veja o discurso de Jacó aqui, já é um discurso diferente. Ele sempre diz assim, né? Olha, foi Deus que me abençoou, foi Deus que me deu esses filhos, foi Deus que me fez prosperar, né? E aí ele vai é, apresentando a sua família. E aí, Esaú faz um convite para ele, né? Esaú convida Jacó para que Jacó siga em frente com ele, né? A relação ali tinha sido tão bem resolvida, aquele momento, né, de emoção, de catarse, de lágrimas, de choro. Imagino ali os dois apresentando as famílias, né, assim, tudo sendo, sabe, um ambiente de glória, eu acho assim, um ambiente de glória, né? Um ambiente de glória, assim, sendo manifestado ali entre esses dois irmãos. Tão maravilhoso esse momento, né? E aí, Esaú faz esse convite para Jacó ir com ele, acompanhar. Mas antes disso, eu pulei aqui no versículo, vamos lá, no versículo 8, Esaú questiona a questão dos presentes. Lembra que ele tinha dado muito presente, né? Mandou um monte de presente aí, a gente viu. E aí Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Aí Jacó responde: veja, ele não mente, ele não engana mais. Lembra que ele era enganador? Ele agora é bem humilde, bem sincero, e ele diz: ser bem recebido por ti, meu Senhor. Ou seja, ele fala a verdade. Eu queria ser bem recebido, né? Eu queria apaziguar a tua ira. Eu queria, né, não ser morto, não ser degolado, enfim. Mas ele diz: eu queria ser bem recebido. E aí, Esaú diz: não, meu irmão, eu já tenho, guarde tudo para você, guarde para você o que é seu, eu já tenho muito. E isso aqui, é, esse diálogo entre eles, não tem assim na Bíblia, pelo menos eu não sei, depois Kátia pode reiterar como é validar essa informação, mas não tem Esaú o que ele fez, né, para ser rico, mas dá a entender aqui que ele também prosperou, né, que ele também tinha, ele tem muito, ele diz: eu já tenho muito, né, e aí dá a entender que ele também já tinha muitas posses, assim como Jacó, mas aqui Jacó insiste, né, aceita o presente e tal, e fica nessa conversa aí, até que ele aceita, né? Esaú aceita os presentes. Depois de muito insistir, a gente percebe que Jacó é uma pessoa que insiste, né?
Assim como ele insistiu ali com Deus. Eu só saio daqui se você me abençoar, se eu receber a bênção. E assim foi. E agora aqui também ele insiste, leve meus presentes, leve, eu estou dando de coração, eu estou dando, né? E aí ele é uma pessoa que insiste, ele não desiste, né, daquilo que ele acredita, né? Enfim, e aí Esaú convida ele, vamos seguir em frente, no versículo 12. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, e eu o acompanharei, né? E aí a gente vê que Jacó, ele acha até que ele tem vontade de ir, mas veja só, existia uma promessa, né, sobre a vida de Jacó, que ele ia retornar para a terra dos seus pais, para Canaã, né, para a terra de Abraão, de Isaac, né, e Deus ia fazer ele prosperar lá e que ele seria pai de muitas nações e tal. Então, ele vinha debaixo de uma promessa. Ele se movia debaixo de uma promessa. Ele não se movia embaixo de sentimento. Ali a emoção foi muito boa, né? Mas o que prevaleceu ali naquele momento, eu acho que foi a promessa, a visão de uma promessa que ele tinha de Deus e que ele guardou no seu coração. Porque Isaú, ele ia para Seir, né? Ele ia para Seir. E Seir era uma cidade que era fora de Canaã, era fora de Canaã. E Jacó iria para Canaã. Então, vamos só ler aqui o versículo 13, né? Gênesis 33, 13. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir, né? Então, Esaú ia para Seir e queria que Jacó o acompanhasse. Mas Jacó, naquele momento, ele diz que vai andar no passo dos rebanhos, no passo das suas crianças. Ele, naquela época, José era novinho, acho que deveria ter 1, 2, 3 anos, enfim. Ele realmente tinha filhos pequenos, né? Ele realmente tinha rebanhos ali, vacas, que estava amamentando e tal. Então, ele não queria apressar o passo para ir com aqueles 400 homens de Esaú. Uma coisa é você ir tum, tum, tum no passo de 400 homens. Outra coisa é você ir arrastando criança, gado que mama, aquelas vaca pesada, né? Enfim, então essa foi a desculpa, vamos dizer, mas que na verdade, né? Era isso. Ele de fato tinha essa questão com os rebanhos, ele tinha as crianças pequenas, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele iria para Canaã, e Seir é fora de Canaã. Percebem aí, estão ligados? Vamos falar disso nos comentários, viu, minha gente? Vamos comentar aí as coisas. A estratégia do homem é diferente da estratégia de Deus, e a de Deus é sempre melhor. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? Deus, ele sempre tem um plano e Deus é fiel para cumprir. Então, Jacó diz isso, né? Responde isso aí a Esaú, e Esaú aceita, tudo bem, né? Então, é, Esaú volta para Seir. E Jacó, e aí no versículo 16 de Jacó, naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Aí, é, eu vou aqui já ler para vocês o 18, do 18 ao 20, mas depois eu retorno aqui nele, tá?
O 18 diz assim: tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Eloé Israel. Ai, meu Deus, que lindo, né? Que lindo. É, Jacó, então, ele não é movido por sentimentos, ele é movido debaixo de uma promessa, não é verdade? Então, ele fica ali com seu rebanho e ele não, ao invés de ir para Seir, ele vai para uma cidadezinha chamada Sucote, alimenta ali os seus rebanhos, descansa e depois ele chega à cidade de Siquém. A cidade de Siquém é uma cidade que fica no centro de Canaã. Olha só, eu quero falar um pouquinho aqui, eu quero gastar um tempinho aqui, uns minutinhos falando dessa cidade de Siquém, para a gente ver como tudo na Bíblia está interligado e como tudo na Bíblia aponta para Jesus. Como nada na Bíblia é desperdiçado. Você pode ler algo assim e pensar, o que que isso tem sentido? Uma numerologia, não sei quem é filho de não sei quem. Eu não entendo isso. Você vai entender. Peça ao Espírito Santo, me dá discernimento. Ilumina o meu pensamento para eu entender essa história aqui. O que está aqui dentro dessa história? E aí vamos lá. A Bíblia diz que Jacó chegou a salvo na cidade de Siquém, né? E essa é uma cidade que fica no centro de Canaã. Lembra da promessa? Eu vou levar você para a terra dos seus antepassados, né? E você vai prosperar ali. Então, era essa a promessa ali se cumprindo. E Siquém foi o local onde Abraão construiu uma tenda e fez ali o seu primeiro altar para Deus. Que coincidência, né, gente? Que coincidência. A cidade de Siquém foi a cidade onde Abraão construiu uma tenda e fez o seu primeiro altar para Deus. E Deus ele traz de volta esse neto de Abraão, né? Esse neto de Abraão, que é Jacó. Ele traz de volta para esse lugar, veja. E Jacó está ali seguindo os passos do seu avô, né? E ali também Jacó constrói um altar, né? O que é que significa altar? Ah, o que é construir altar? Não é só pegar um pedaço de pedra, juntar em cima. É só pegar um pedaço de pau. Que danado é altar? O que é que significa? O que é que a gente entende por construir um altar? Quando a Bíblia fala construir um altar, é construir um lugar de adoração a Deus. É construir um ambiente onde o nosso Deus é adorado. É chegar num lugar e dizer assim: aqui reina o nosso Deus. Aqui, onde antes tinha ídolos tal, onde antes adoravam tais deuses, há um único Deus que deve ser adorado. Então, essa atitude que Jacó traz para Siquém, né? A mesma atitude de Abraão. Ele está ali construindo um altar e dizendo assim: só Deus é Deus. Eu imagino assim, ele cantando um louvor, sabe? Eu gosto de imaginar. Então, eu imagino assim, ele com as mãos para cima e dizendo: só Deus é Deus, Deus é Senhor no céu e na terra. E esse altar aqui, essas pedras que eu vou colocar, é uma representação, uma lembrança, né? É assim, é dizendo assim: olha, aqui neste lugar, o meu Deus vai ser adorado. Sabe? É isso, é no altar do nosso coração que a gente precisa adorar a Deus. A gente precisa adorar a Deus no altar do nosso coração todos os dias. A gente não precisa mais de pedras, de um lugar e tal e tal. A gente pode, a cada manhã, a cada noite, a cada instante, erguer um altar de adoração, né, no nosso coração. Porque hoje o próprio Deus habita em nós. O próprio Deus habita em nós. Antes ele estava ali, né? Visitava de vez em quando alguém, um profeta, alguém ali escolhido, mas hoje nós somos os escolhidos e eu e você temos Deus habitando em nós. Mas vamos lá, gente, que tem mais coisa, porque eu me empolgo, tem mais coisa aqui nessa cidade de Siquém, né? Então, é, a gente vai entender
Aqui diz que Jacó construiu um altar, né? Aqui em Gênesis 33. Mas, se você pegar o Evangelho de João, o Evangelho, veja, no Novo Testamento, João 4 fala da mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? E aí, no versículo 5 e 6, ele diz assim, ó. Assim, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. E aí depois vai contar, né, todo esse capítulo de João 4, esse encontro de Jesus com a samaritana no poço, né, no poço. Então a gente vê que além de um altar, né, Jacó, ele também cavou poços, e a gente vê isso na história também de Isaac, né? Você vê como o exemplo se perpetua, o exemplo positivo, né? Ali o exemplo do avô, o exemplo do pai, né? Isso vai passando de geração em geração, né? A palavra, o tempo que você senta para compartilhar a palavra com sua família, aquilo vai se perpetuando de geração em geração, e Deus vai abençoando sua família. Há uma bênção disponível para a sua família, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os filhos dos seus filhos. A bênção do Senhor liberada, se você perseverar, se você se manter aqui, ó, firme nessa palavra, Deus vai te dando revelação e você vai compartilhando. E lá na frente, uma netinha, talvez você não esteja nem aqui, né? Talvez eu não esteja nem aqui, mas eu quero que minha netinha, Marina, um dia ela diga assim: eu ouvi que minha avó fazia isso. Eu ouvi que minha avó, ela falava no apegando-se às escrituras em tararararararará. Ai, meu Deus. E é isso que a gente para deixar, porque tudo passa, tudo nessa vida passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, né? E você vê um poço que Jacó constrói lá atrás, né? Um poço que ele bate ali lá atrás, é, tem uma significância anos e anos na frente para um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Um encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Eu não vou falar disso agora, você vai ficar como tarefa de casa. Lê o Evangelho de João 4, né? O Evangelho de João 4 todo, e você vai ver que maravilha foi aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Naquele poço, à beira daquele poço, onde aquele homem, Jacó, cavou ali. Eu imagino, sabe, assim, as coisas, as coisas que a gente faz hoje, né? A gente não tem noção. A semente que a gente planta hoje, a gente não tem noção de como isso vai prosperar e frutificar lá na frente. E um propósito que isso tem, né? Uma palavra que você faz, um prato que você lava num cursilho, né? Um bolo que você corta num cursilho. Seja lá o que você faz, abrir uma célula na sua casa, você não sabe a importância disso lá na frente. Talvez uma pessoa que chegue de paraquedas assim, ó, na sua casa para uma célula, tenha toda a família transformada, tenha um encontro com Jesus. Talvez uma cura aconteça, porque você deu uma palavra de conhecimento que Jesus revelou a você, né? E aquilo acontece, uma pessoa é curada. Assim, a gente não tem noção, gente, do que Deus pode fazer através de nós, né? E que tudo está interligado, tudo é para a glória dele, tudo é para a glória dele. Então, é, eu quero finalizar aqui o, o capítulo, né? Na verdade, eu até já li isso aqui, mas o versículo 20 diz: ali edificou um altar. Ali Jacó edificou um altar
e lhe chamou El Eloi Israel. Veja, Israel foi o nome que Deus deu a Jacó. Deus mudou o nome dele. A gente viu isso lá no domingo anterior, no domingo passado, né? Ele se chamava Jacó e Deus disse: agora você vai chamar Israel. Então, aqui nesse finalzinho, é como se ele estivesse dizendo assim: eu vou construir um altar ao Deus de Israel. Não mais, não mais o Deus de Abraão, de Isaac, era o mesmo Deus, entende? Mas era o Deus de Israel, era o Deus dele, era o Deus que ele conheceu, era o Deus dele. Assim como você também, você não pode viver assim, é o Deus de Kátia, o Deus da igreja tal, o Deus de fulano de tal. Não, é o seu Deus. Deus quer que eu e você tenhamos experiências com ele. Não é que a experiência vá mudar, guiar a nossa vida, as experiências, mas é uma experiência com ele, um encontro com ele, que vai revelar quem ele é e quem eu sou. Veja, esse ele era ele era um enganador, ele tinha esse rótulo, um enganador, mas ele agora era Israel, o líder do povo de Deus, né? Então, esse é quem eu sou. Esse é quem eu sou. Então, diante de Deus, ele tem a sua revelação de quem ele é e de quem Deus é. Então, é essa revelação que a gente precisa buscar no nosso dia a dia. Deus, quem eu sou para você? Deus, quem você é para mim, né? E e viver com isso, né? E viver debaixo disso. Então, a gente vê aqui, concluindo, a gente vê que todas as promessas de Deus se cumpriram aqui na vida de Jacó, né? Deus fez ele prosperar, levou ele lá para a terra dos seus parentes, do seu tio, sofreu, casou com duas mulheres, trabalhou que só, né? E tudo isso passou essa história, e ali ele teve essa reconciliação com seu irmão, e aí ele chega na terra de Canaã. E aí vão ser cenas para os próximos capítulos. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui também, eu estava essa semana, né, fazendo esse estudo e tal, e eu uso o meu notebook de casa, o meu notebook pessoal, né, e eu também uso o meu notebook de trabalho. E aí eu uso o mesmo mouse para os dois. Então, eu peguei a pecinha, essa pecinha aqui do mouse, e estava usando no meu computador pessoal, porque eu estava fazendo um estudo, né? E aí fui para o trabalho essa semana. Eu nunca vou presencial, mas essa semana, como eu vou entrar de férias, aí a gente foi, marcou um almoço, eu fui para a empresa. E aí, quando eu chego lá na empresa, que eu abro meu notebook, peguei o mouse que estava na minha mochila, cadê a pecinha? Tinha ficado no notebook pessoal. Aí eu fiquei, poxa, Deus. Aí eu olhei para esse mouse, né? E aí Deus falou muito claro assim ao meu coração, sabe? Deus falou assim: olha, você tá com o notebook, você tá com o mouse, todo bonitinho, vê, aparentemente é inteiro, maravilhoso, vou usar, botei ele na bolsa para usar. Mas faltou isso aqui, ó. Faltou esse conectorzinho, que sem ele o mouse não funciona, entendeu? Então, o que Deus me ensinou é que a gente pode ter uma Bíblia em casa, uma Bíblia no nosso celular, a gente pode ter uma Bíblia, né? 1000 Bíblias, Bíblia da mulher que ora, Bíblia do homem que ora, Bíblia de não sei o quê, Bíblia de estudo, tal, irararararê. Mas se a gente não pegar, não gastar, não investir um tempo e não pedir ao Espírito Santo que nos revele e que venha nos ensinar essas escrituras, ela vai ser só como um mouse que tá ali, é bonitinha, é rosinha, mas não funciona. Não funciona. Porque para ela funcionar, eu preciso aplicá-la na minha vida. Eu preciso pegar ela, pegar, né? E ler e aplicá-la na minha vida. Então, eu quero orar por isso rapidinho aqui, comer 2 minutos aqui do nosso tempo. Jesus, eu quero orar, Senhor, para que o teu Espírito Santo, ele traga essa revelação
para nós a cada dia, Deus, da tua palavra. A gente não quer ler só por ler, Senhor. E a gente quer também, Deus, parar com esse discurso de que eu não entendo a Bíblia, por isso que eu não leio. Deus traz o entendimento da tua palavra, porque essa palavra é tudo que nós precisamos, Pai. É a tua verdade que traz libertação para nós, Senhor. E eu quero, Deus, orar aqui, especialmente por esse capítulo de hoje. Se alguém aqui, Deus, nessa sala, se alguém que vai ouvir esse vídeo depois no YouTube, estiver vivendo algum conflito familiar, algum conflito entre os irmãos, entre parentes, ó Deus, eu oro para que o Senhor toque o seu coração, para que haja liberação de perdão, para que todo ódio seja removido, toda raiva seja removida, todo plano de vingança seja removido e que o teu perdão reine. Deus, que a nossa atitude seja uma atitude de abraçar, Deus, de ir ao encontro do outro em reconciliação. Pai, a tua palavra diz que enquanto nós pudermos, que a gente precisa viver em paz com todos. Nos faz viver isso, Deus, nos faz viver essa paz com todos e sermos pacificadores para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus é bom e eu vou abrir aqui agora para os comentários, né? Quem quiser falar, quem quiser comentar, acrescentar, é à vontade. Meu povo, vamos perder tempo, né? Porque esse tempo é muito precioso. Posso falar? Eita, Aninha, Pode, tá pode cheio. sim, pode sim. É, eu queria falar que primeiro eu fiquei encantada quando eu descobri hoje de manhã cedo que o nosso devocional regular fala sobre perdão, né? Se você for ver em outra data aí mais para frente o vídeo, olhe lá 2 de junho no nosso devocional, né? As palavras de Jesus e a gente vai ver a respeito do perdão que Jesus liberou na cruz para aquelas pessoas que estavam xingando, que tinham condenado ele, aquilo tudo, né? E que eram as mesmas pessoas que poucos dias antes tinham aclamado, né? Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Mas eu queria fazer 2 comentáriozinhos aqui, brevemente. O primeiro é a respeito da atitude da família de Jacó, porque Jacó era aquela pessoa que havia sofrido, né? 20 anos ali no exílio, e ele estava ameaçado por aquele irmão Esaú, que havia prometido, né, que iria matá-lo, mas ele ensinou toda a sua família a se curvar diante daquele homem. Então, assim, é muito importante aquilo que a gente passa para os nossos filhos, né? Às vezes, no nosso meio há muita maledicência, né? Fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e tá, a gente vai fazendo a propaganda do errado, né? Difamando as pessoas, criando discórdia, quando o nosso papel precisa ser diferente. Então, não vou me alongar muito aqui, porque não é sermão, mas é muito importante a gente lembrar, né, que aquela postura de todos, não houve uma exceção na família de Jacó, todos eles se inclinaram diante de Esaú. É muito importante, minha gente, porque é assim que a gente cultiva o reino de Deus. Não é dizendo assim, vou perdoar, vou perdoar. Mas é como você se comporta, né? Como está o seu coração. Isso é muito importante. Honra, exatamente, honra. E a segunda coisa que eu queria comentar aqui é a respeito dessa nova habitação de Jacó, perdão, né? Israel, que é uma nova criatura ali. Israel tinha posses, ele tinha muitas posses. A gente já viu que ele era um homem extremamente rico, mas
ele comprou um terreno e ele habitou em cabanas. Ele habitou em cabanas. E, gente, Deus tinha prometido a ele: eu vou lhe dar essa terra todinha. Ele podia dizer assim: ah, vou construir logo aqui uma mansão, vou me ambientando aqui com esse espaço para minha família. Não. Ele habitou em cabanas, é o que diz a palavra. Ele aguardou o tempo do Senhor. O Senhor iria cumprir a sua promessa no seu tempo certo. A gente tem que parar de fazer o nosso calendário e aguardar no Senhor, porque enquanto a promessa não chega, Deus está preparando você, Deus está preparando pessoas, Deus está mudando o ambiente, Deus está trabalhando. Então, é muito importante que a gente trabalhe em cooperação com Deus. Não adianta, ah, Deus me disse isso, então vou fazer aqui do meu jeito. Não, de jeito nenhum. É em cooperação com Ele, sempre, tá? E aí, só para esclarecer uma coisinha que ficou aí, né, pendente no meio do texto, a respeito de Esaú, não, a palavra não fala nada, não só a respeito de como Esaú progrediu e ganhou sua fortuna, porque ele era um homem rico e poderoso, mas não fala mais nada, não fala nada a respeito dele, é só que ele vivia fora, né, fora da terra prometida, o que é só mais confirmação a respeito da escolha, né, de Jacó, em detrimento do fato dele ser o primogênito, tá? Só isso. Então, importante a gente entender, na verdade, a gente sabe que a terra dele era chamada terra de Edom, e vai haver muita guerra daqui para frente com os edomitas. A história não para por aí. Vai haver sim missão à geração, né, aos descendentes de, de Esaú, mas de uma forma não tão conciliadora, vamos dizer assim. Era isso. Beijo. Maravilha, maravilha essa palavra, Aninha. Obrigada. Tá com o microfone fechado, viste? Vamos Fechar. lá, vamos lá. Quem mais? Aí, a gente ainda tem um tempinho. Fernandinha aí, Durães. Eu, amore. Não, essa palavra de perdão é pau. Maravilhosa, maravilhosa. É demais, né? Quebra barreiras, quebra muralhas, é isso mesmo. É só enfatizar, porque ele foi com toda estratégia. Quando tu falou, eu já tinha colocado aí no chat. Eu digo estratégia, né? Porque a gente usa estratégias. A gente vai no humano muitas vezes, mesmo a gente sabe que Deus é que faz e tal, mas a gente tem sempre o jeitinho da gente. Não tem como, o medo bate, aí pronto, lascou. Mas Deus é maravilhoso, e aí quebrantou tudo, né? O perdão quebra tudo, e é isso que você falou, que o inimigo que ele quer ver realmente o barco pegar fogo, né? O circo, e a gente vem e vê, e isso, sabe o que você falou, porque quando você pensa em Jesus naquela cruz, dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Meu Deus, quem somos nós para não perdoar nada, né? A gente tem que perdoar tudo, tudo. Porque se Jesus fez aquilo por a gente, aí não tem mais nem o que discutir. É quebrantar o coração e seguir, obedecer e liberar o perdão, porque coisas, né, para o rio fluir, é como se você mesmo constrói aquela barreira ali, né? Quando você não libera o perdão, é como se tivesse uma represa na sua vida e as coisas não acontecem. E aí, quando você quebra isso, é o que eu sinto, quando a liberação de perdão. Amém, amém, Aninha e Kátia, pela Amém, vida de amém, vocês. Lindo demais. Obrigada. amém, amém, Nanda, é isso mesmo. Como uma barreira que impede o rio fluir, né? Uma barreira que a gente coloca e o rio de Deus não flui. O rio de amor, de perdão, é isso mesmo. E aí, gente, quem mais? E outra coisa também, assim, que Kátia falou, né, com relação, e você também, a questão da família, a geração.
Da gente ensinar isso aos filhos da gente, sabe? Desde os meninos pequenininhos, Breno e Catarina, brigavam, não sei o quê, de frente um para o outro. Agora, beija. Ah, não quer beijar, não. Vai beijar agora, entendeu? Peça desculpa. Fulaninho peça desculpa, Ciclaninho peça desculpa, abraça, beija agora. Quero saber de cara feia, não. Irmão, não fica brigado, não. Então, assim, porque hoje ninguém pode falar nem alto, né? Mas aqui em casa é a Bíblia. Então, pronto. Aí era assim, entendeu? E hoje também é a mesma coisa, porque você administrar, que eu digo assim, né? Eu digo administrar família não é fácil. Dá trabalho criar e educar, né? Criar marido dá trabalho, mais trabalho ainda criar marido. Não já é criado, Porque não? tem que educar ele e a família dele Criar o todinha marido é junto. ótimo. É, Tem criar que marido criar é ele e a ótimo, família viu? dele todinha. Eu sei, né? A Bíblia diz: você é mulher, não é mãe. Mas olhe, só Jesus. Minha Ai, gente, tem que Jesus. administrar, tem que estar ali, ó. Ó, fulaninho, não fala agora não, porque agora não é o momento de falar não. Daqui a pouco você fala, entendeu? Deixa passar um dia, 2 dias, aí você vai, ó, fala agora e tal. Então, assim, para que não haja atrito, não haja discórdia, né? E que o perdão, quando tiver que vier na hora, que ele seja realmente liberado. E oração, oração, oração. Amém. Oração e jejum. É tudo junto. Enfim, falei demais. Beijo. Eu Não, estava estranhando Larissa não não falar, ela não falar, eu também. sabe aí. Ok, então, pastor querido, se você quiser, não, acho que não tem mais ninguém. Bom dia, gente. Eu estou aqui no trânsito ainda, estou no caminho. Muito bom a gente, né, nós temos, nas últimas semanas, temos falado sobre a questão do poder sobrenatural e é interessante quando a gente vê um relato, né, uma história como essa, a gente sempre tem atenção entre o que seja o natural e o sobrenatural, né? A gente percebe que o sobrenatural de Deus ele se manifesta permanentemente, né? Sempre foi Deus trazendo o sobrenatural para o nosso natural, para consertar o nosso natural, né? Então, e essa história mais uma vez reflete uma grande ação sobrenatural de Deus, né? Porque o natural teria sido o conflito, teria sido ali derramamento de sangue, seria, enfim, muitas coisas, ou então apenas um suborno, como era a ideia, simplesmente de tentar comprar a recepção, e Deus faz o sobrenatural, né? E o sobrenatural traz perdão, traz reconciliação, o sobrenatural traz despreendimento, porque foi assim que Esaú se desprendeu, disse, não preciso de nada disso. Então, que a gente possa ver sempre, lendo a Bíblia, com essa perspectiva de que Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas, né? Muito bom, Ana, muito boa a sua explanação, muito obrigado. Aí, então vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse mais um domingo, mais um mês, né? Entramos em mais um mês agora e todo o sobrenatural que Deus tem para nossa vida aí para esse domingo, para essa semana, né? E para esse mês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade de acesso à tua palavra. Queremos, Pai, sim, queremos mergulhar na tua palavra, mas não simplesmente para ver histórias, mas para nos deparar com o teu poder sobrenatural, com o teu cuidado com as nossas vidas desde sempre, desde eternamente. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. Amém. Bom dia, amém. gente. Bom dia a todos. Maravilha, gente. Maravilha. Dia, Uma Bom semana dia. Maravilhosa. abençoada. Boa Obrigada. semana a todos. boa Para você. semana. Vamos no